Olá, bem-vindo à nossa quarta aula do nosso curso básico de treliças. Na aula de hoje eu vou te ensinar o que é o método dos nós e como utilizá-lo para resolver um exercício. Então, vem comigo para a aula. Vamos entender então o que é o método dos nós. O método dos nós consiste em pegar a sua treliça, separar ela em nós, fazer o equilíbrio de forças em cada um desses nós para que você encontre as forças nas barras que estão adjacentes a esse nó. Isso vai ficar mais claro aqui nesse exemplo. Nesse exemplo, nós temos uma treliça com 4 nós, então a gente primeiro teria que separá-la nos seus 4 nós e fazer o equilíbrio de cada um deles. Mas como que eu escolho qual nó para iniciar? O método dos nós, ele diz que para iniciar a análise, você tem que escolher um nó que tenha pelo menos uma força conhecida e 2 forças incógnitas. Dentre esses 4 nós, o único nó que tem uma força conhecida é esse aqui, ó, que ele tem a força de 10 kN. E ele tem exatamente 2 incógnitas, que seria a força nessa barra 1 e a força nessa barra 2. Então, para iniciar, a gente traria esse nó para cá e faria o equilíbrio de forças nele. A gente faria o equilíbrio de forças horizontais e o equilíbrio de forças verticais. Para fazer esse equilíbrio, a gente vê quais forças que estão atuando no nó. Nesse nó, a gente pode ver que ele só tem uma força vertical atuando nele. E essa força deve ser contraposta por essa força nessa barra de baixo. Então, se eu tenho uma força de 10 kN chegando no nó, a minha barra tem que fazer uma força de 10 kN também, para que esse nó tenha o somatório igual a 0 e fique equilibrado. Então, aqui a gente já vai saber que, pelo equilíbrio de forças verticais, o nosso nó, a nossa barra, vai ter que ter uma força de 10 kN. E a direção dela vai ser para cima para equilibrar a força chegando no nó. E essa força, como ela está apertando o nó, ela vai ser de compressão. Pronto, já achamos a força vertical. A força horizontal, a gente já sabe que não tem nenhuma força horizontal chegando no nó. Então, a barra não precisa fazer força para que o nó fique equilibrado. E ela, então, deve ter valor de 0. Eu não tenho força ali naquela barra. Pronto, equilibramos o nó. E aí, a gente continua com o método. O que o método diz? Equilibrando o nó, vamos passar para o próximo, que tenha pelo menos uma força conhecida e, no máximo, 2 incógnitas. Esse próximo vai ser esse nó aqui do lado, ó. Esse nó aqui, porque ele tem exatamente uma força conhecida, que é esse F2 aqui, que é igual a 0, e ele tem 2 incógnitas, que a gente pode chamar de F3 e F4, certo? E aí a gente vai fazer o equilíbrio novamente desse nó e encontraremos o F3 e o F4. Encontrando o F3 e o F4, a gente passa para o outro nó, que pode ser esse nó aqui de baixo, ó. Que como a gente encontraria o F4 lá em cima, a gente já teria mais uma força conhecida aqui embaixo, que seria o F4. E a gente só teria que encontrar a força F5 nessa outra barra e a reação vertical nesse apoio aqui, certo? Encontrando essa força F5, a gente passaria para esse outro nó. Nesse outro nó, é fácil ver que nós já temos conhecida o F5, o F3 e o F1, que são as forças que a gente já encontrou no equilíbrio desse nó de cima, nesse outro nó de cima e nesse nó de baixo. E aí ficaria fácil encontrar as forças incógnitas restantes, que seria a reação nesse apoio aqui vertical e nesse apoio horizontal, certo? Então é assim que é esquematizado o método dos nós. Você equilibra um nó e com as forças encontradas nele você passa para o outro. Equilibra esse, com a força encontrada nele passa para o outro. E assim sucessivamente. Então, esse é o princípio do método dos nós. Esse princípio ele está resumido aqui, ó. Esse aqui é um resumo do método dos nós. Você pode tirar um print e utilizá-lo sempre que você quiser fazer esse método e não lembrar de cabeça como utilizá-lo. Eu vou adotar o passo a passo descrito aqui para resolver 2 treliças, certo? Então, eu não vou ler esse passo a passo, eu vou aplicá-lo. E durante a aplicação eu vou te explicando o passo a passo de forma mais prática, certo? Mas para que você guarde, você pode tirar um print aqui da tela. Então vamos lá resolver o nosso primeiro exercício com o método dos nós. O nosso primeiro exercício é esse aqui.
essa treliça com 3 nós. A gente pode ver que ela tem o nó A, o nó B e o nó C aqui. Esses nós, eles devem ser equilibrados com o método dos nós, para encontrar as forças nessa barra que a gente pode chamar de AB, a força nessa barra que a gente pode chamar de BC e a força nessa barra que a gente pode chamar de AC. Então, como a gente já viu, a gente tem que começar pelo nó que tenha pelo menos uma força conhecida. Então, a gente pode começar por esse nó B aqui, ó, que a gente tem essa força de 500 newtons conhecida. Vamos separar o nó aqui, então. Nós temos aqui o nó B. Esse nó, ele vai ter já a força que a gente sabe aplicada nele, de 500 newtons. Vai ter a força nessa barra da treliça inclinada e a força aqui nessa treliça FAB vertical. A primeira coisa que nós temos que fazer é, sempre que nós temos uma força inclinada, nós temos que decompô-la em componentes X e componentes Y, componente horizontal, componente vertical. Então, eu vou trazer essa força aqui para cima para que seja mais fácil a gente visualizar as componentes e como definir o sentido dessa força e das suas componentes. Trazendo a força FBC aqui para cima, a gente vai ver que ela tem que ser nesse sentido aqui, ó. Ou seja, aqui ela estaria apertando o nó. Por quê? Porque nós temos que provocar uma força horizontal de sentido contrário à que nós já temos, existente de 500 newtons. Se a nossa força horizontal está para a direita, a gente tem que provocar uma força de sentido contrário para a esquerda para que a gente equilibre aquele nó. Então, esse FBC tem que ser uma força nesse sentido. Por quê? Porque a sua componente tem que ser no sentido contrário à nossa força horizontal. Então, aqui nós teríamos a componente horizontal de FBC e nós também temos uma componente vertical de FBC, que acompanha o sentido da sua força inclinada, ou seja, vai ser para cima aqui. Então, aqui nós teríamos uma força FBC vertical. Aqui nós só estamos inicialmente adotando o sentido das forças, para ser mais simples de você fazer o equilíbrio depois. Agora a gente tem uma coisa interessante aqui. Se eu tenho uma força FBC vertical para cima, essa força de baixo aqui, ó, FAB, ela vai ter que ser para baixo, para equilibrar esse nó. Então aqui a gente já descobre também qual é o sentido dessa força F de AB. Ela vai ter que ter sentido para baixo, para que eu equilibre o nó, certo? Até aí tá tudo bem? Estão acompanhando o raciocínio? Bom, desenhada todas as forças atuantes nesse nó, agora sim a gente pode fazer o equilíbrio de forças. A gente faz o equilíbrio da seguinte forma. Vamos começar pelas forças horizontais iguais a zero. Porque é a força que nós conhecemos aqui, ó, de 500 newtons. A gente sempre começa com as componentes em que a gente tem o sentido conhecido. Se a gente tem a força de 500 newtons na horizontal, a gente começa pelo somatório de forças horizontais, para que a gente encontre uma das incógnitas. Então, vamos lá. Aqui nós teríamos o 500 newtons, porque está no sentido positivo, e esse 500 newtons teria que ser subtraído da componente horizontal de FBC. E isso aqui teria que ser igual a zero. Nós temos essa relação aqui de equilíbrio em que 500 menos FBCH vai ser igual a zero. Então, o FBCH nada mais é do que 500 newtons. De forma óbvia, né? Que está equilibrando o nó. Só que a gente não quer saber quem é o FBCH. A gente quer saber quem é o FBC. E a gente tem uma forma de encontrar esse FBC. Porque esse FBCH, ó, ele pode ser botado aqui em cima e ele forma um triângulo com o FBC. Então, através das relações do triângulo, a gente encontra esse FBC. Como que a gente encontra isso? A gente pode desenhar os ângulos. Tem um ângulo alfa aqui, que ele vai passar aqui para cima, sendo esse ângulo alfa aqui. A gente tem uma relação que relacione o FBCH com o FBC. Qual é essa relação? Essa relação vai ser o seno desse ângulo. Por quê? Porque o FBCH nada mais é do que o cateto oposto desse triângulo.
E o FBC nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo. Então, nós temos aqui que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, isso aqui vai ser o FBCH sobre o FBC. Então, trazendo essa relação aqui para baixo, nós temos que o FBCH sobre o FBC vai ser igual ao seno do ângulo alfa. Isso significa que o FBCH nada mais é do que o FBC vezes o seno de alfa. Mas quem é esse ângulo alfa? Esse ângulo alfa, ele vai ser esse ângulo aqui, ó. E o valor dele vai ser de 45 graus. Mas por que eu sei de cara que é 45 graus? Porque o nosso triângulo ele tem lados iguais, 2 metros e 2 metros. Então, os dois ângulos desse triângulo vão ser 45 graus, certo? Então, fazendo isso, eu vou trazer aqui para esse lado, que a gente já tem que o FBC H é igual, então, ao FBC vezes o seno de 45 graus. Então, a gente já sabe que esse FBCH a gente já encontrou que é 500 newtons. Então, a gente pode encontrar quem é o FBC, certo? Como que eu encontro quem é o FBC? Simples, o FBC a gente isola ele e passa o seno que estava multiplicando por ele desse lado, dividindo para o outro, certo? Então, pronto. Aqui a gente sabe que o FBC nada mais é do que 500 sobre o seno de 45. 500 sobre o seno de 45 vai ter o valor de 707,1 newtons. Isso aqui você pode fazer aí na sua casa, na calculadora, e você vai encontrar esse valor. Outra coisa importante de se definir é se esse FBC vai ser uma força a compressão ou uma força à tração. Como o FBC aqui, ó, como a gente desenhou, tá chegando no nó, aqui, ó. Se você olhar aqui para esse nosso primeiro desenho aqui, o FBC ele tá chegando no nó, ele tá apertando o nó. Como ele tá apertando o nó, vai ser uma força à compressão. Então a gente já deixa o Czinho aqui do ladinho dele, certo? E pronto, a gente já encontrou o FBC. Encontrando o FBC, a gente também consegue encontrar a outra componente dele, que é a componente vertical, que é o FBCV. Por quê? Porque o FBCV nada mais vai ser do que o FBC vezes o cosseno do ângulo. Novamente, isso é fácil de verificar, porque o cosseno desse ângulo vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno desse ângulo vai ser o cateto adjacente ao ângulo que a gente está vendo aqui, ó, que é o próprio FBCV, sobre a hipotenusa, que a gente já viu que é o FBC. E aí, se a gente quiser isolar esse FBCV, a gente joga o FBC multiplicando o cosseno. E aí fica essa relação. E aí, para a gente encontrar esse vertical, a gente vê que o FBC a gente já encontrou agora há pouco, de 707,1, e multiplica pelo cosseno do ângulo, ou seja, cosseno de 45 graus. E a gente vai encontrar, então, fazendo essa multiplicação, que essa força vertical vai ter o valor de 500 newtons. E esses 500 newtons, ele vai ser uma força também a compressão. Por que ela vai ser a compressão? Porque se minha componente inclinada está chegando no nó, a sua componente vertical também estará chegando no nó. Então, ela também é a compressão. Mas por que isso é importante? Porque encontrando a força vertical, a gente já consegue fazer um equilíbrio de forças verticais também. Eu vou fazer bem aqui nesse quadradinho. Tá ficando bem ruim de desenhar aqui, né? Mas entendam que é aqui, ó. A gente vai fazer o somatório das forças verticais.
Esse somatório vai ter o quê? Vamos ter essa nossa componente, FBC, para cima. Então, ela vai ser positiva, a gente já encontrou o valor dela. E a gente vai ter esse FAB para baixo aqui. E a gente já sabe, como ele é para baixo, então ele vai ser negativo. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Então, é fácil ver que o nosso FAB vai ser igual a 500 newtons. Só que essa força AB, ela está provocando o que nesse nó? Ela tá puxando o nó para baixo, né? Ó, aqui a componente F de aboia é essa. Ela está puxando o nó para baixo. Como ela está puxando o nó para baixo, ela está tracionando o nó. Então, a nossa componente FAB vai ser a tração, certo? Pronto. Então, redesenhando aqui a nossa treliça aqui em cima, a gente já encontrou duas das forças nelas, né? Que é a nossa FBC, a gente viu que é de 707,1 a compressão, e a gente já encontrou a nossa FAB, que é 500 newtons a tração, certo? E agora falta encontrar o quê? Só falta encontrar o FAC. E aí a gente vai para qual nó? Aqui a gente já resolveu o nó B, nós temos o nó A e o nó C. Qual desses nós tem menos forças incógnitas? O nó que tem menos forças incógnitas é esse nó C aqui, ó. Porque ele só tem essa força vertical aqui da reação de apoio e a própria força do FAC, que é essa força dessa barra horizontal aqui. Então, o ideal é que a gente vá para esse nó. Porque o nó A, ele teria tanto a força de reação aqui de A vertical, quanto a força de reação horizontal. Então, ele teria mais incógnitas, além do FAC. Então, vamos aqui para o nó C. Eu vou apagar isso aqui tudo. Vou deixar só as forças que a gente encontrou, para que a gente faça agora o equilíbrio do nó C. Vamos então desenhar aqui o nó C. Nós temos o nó C e a primeira coisa que se desenha são as forças nele. A gente tem essa força F de BC e temos a força da reação vou colocar reação vertical em C e nós temos a força de AC, que é a força dessa treliça horizontal aqui. Esse F de BC a gente viu que é a compressão. Força a compressão, ela aperta o nó. Então, a gente já pode desenhar ela aqui apertando o nó, tá bem? E sempre que a gente tem uma força assim, para tirar melhor as componentes, a gente traz ela aqui para baixo. Então, eu vou desenhar ela aqui embaixo. Vou redesenhar essa força de BC. Certo? Por quê? Porque agora eu posso tirar a componente horizontal dessa força e colocar ela na mesma linha da nossa força horizontal. Eu tenho que essa força, ela está nesse sentido, então a sua componente horizontal também vai estar nesse sentido. FBCH. Se ela está nesse sentido, ela também vai ter uma força vertical nesse sentido aqui, que é o FBCV. E aqui, mais uma vez, para a gente equilibrar as forças, se eu tenho uma força indo para a direita, eu preciso que o equilíbrio dela seja para a esquerda. Então, aqui a gente já encontra qual o sentido da força AC. Sentido assim. E se a gente já tem o sentido de FBC também, para cá, para baixo, então a reação vertical tem que ser no sentido contrário, para cima. Certo? Então, já temos isso aqui. E agora a gente já só precisa saber quais são essas componentes. Novamente, a gente vai ter esse ângulo aqui, alfa, que vai coincidir com o ângulo do nó B, porque essa treliça, ela é uma treliça que tem ângulos iguais, porque os lados são iguais, mas nem sempre isso ocorre, viu? Então, é importante você verificar que agora nós estamos trabalhando com esse ângulo de baixo aqui, ó.
No nó B, nós trabalhamos com o ângulo de cima. E agora, no nó C, a gente trabalha com o ângulo embaixo. Você precisa saber que seriam ângulos distintos se a treliça não tivesse dimensões iguais. Então, é importante saber que nem sempre esses ângulos vão coincidir. No nosso exemplo, coincidiu porque ela tem lados iguais, tá? Mas é sempre bom desenhar o ângulozinho que está ali junto ao nó. Esse ângulo aqui, ele vai ser o mesmo desse ângulo aqui, certo? E aí a gente agora vai ter uma relação entre ele e as nossas componentes horizontais e verticais. Então, vamos aqui fazer primeiro o somatório de forças em X. Fazendo o somatório, a gente vai ter que ter o F de BCH positivo, né? Que tá para cá, menos o F de AC negativo, porque está na outra direção. Isso aqui vai ser igual a zero. Aqui, novamente, a gente já consegue encontrar quem é o FBC através de uma relação com esse ângulo. Tá vendo que o FBC está colado com o ângulo? Então, ele vai ter uma relação com o cosseno dele. Então, nós vamos ter que o cosseno do ângulo vai ser o cateto adjacente, que no caso é o FBCH, e a hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser a força inclinada, que no nosso caso é o FBC. Então, nós temos que o FBCH nada mais é do que o FBC vezes o cosseno do ângulo. Isso menos F de AC, igual a zero. Então, a gente já sabe que o F de AC vai ser o FBC vezes o cosseno do ângulo. Então, isso vai dar o quê? A gente já encontrou que é o FBC, né? Tá aqui em cima, a gente até anotou. É 707,1. Vezes o cosseno do ângulo, o nosso ângulo é 45 graus, né? Fazendo essa continha, a gente tem um resultado de 500 newtons. E esse resultado vai estar o quê? Esse resultado, esse F de AC, ele está puxando o nó para fora. Ó, se a gente olhar aqui, a conversão que a gente botou, o FBAC está puxando o nó, então ele está tracionando o nó. Então, ele vai estar a tração. Certo? Então, esse é o nosso resultado de F de AC. Vai ser uma força horizontal, a tração. E agora, basta que a gente faça agora o equilíbrio de forças verticais para que a gente encontre a outra força incógnita, que seria essa reação vertical nesse nó C. Fazendo o equilíbrio de forças verticais, a gente tem o quê? Quais são as forças verticais? A gente tem a força de RVC para cima, que é a reação, menos a força de FBC vertical para baixo. Isso aqui é igual a zero, certo? Tá vendo? Essa componente aqui, ela se contrapõe à nossa reação de apoio R de VC. E quem que é essa componente? Novamente, a gente vai olhar para o triângulo. Essa componente, ela vai estar em uma posição sem o ângulo. Se a gente redesenhar ela aqui, ela vai fechar esse triângulo aqui para baixo e ela vai estar aqui, ó, sem um ângulo. Como ela está sem um ângulo, ela vai se relacionar com o seno. Então, a gente vai ter que o seno desse triângulo vai ser a componente vertical de FBC sobre a hipotenusa, que é o FBC. E, novamente, então, nós vamos ter que o RVC nada mais é do que o FBCV, né, que é a componente vertical, e isso é o FBC vezes o seno do ângulo, certo? É isso aqui, ó. É só isolar o FBCH, o FBCV. Fazendo essa multiplicação aqui, ó. Vezes o seno de alfa. Então, o RVC vai ser a nossa força de 707,1 vezes o seno de 45 graus. E isso nada mais é do que 500 newtons. Certo? E essa força tem uma questão aqui. Essa força é uma reação de apoio.
Então, eu não preciso dizer se ela está sendo atração ou compressão. Ela está apertando ali o nó, está comprimindo ali o nó, mas ela é uma força externa, ela só tá, é uma força de reação. Então, eu não vou, assim como as outras, eu não vou colocar se ela está tracionando ou comprimindo. Eu só vou colocar que ela é uma força de reação, certo? Pronto, já descobrimos aqui quem é o F de AC. Então, a gente tem que o F de AC, a gente já preenche aqui, que é igual a 500 newtons. Pronto, já encontramos todas as forças da treliça. A gente pode até fazer o equilíbrio do nó A para encontrar as reações de apoio aqui no nó também. As reações de apoio em A. Podemos fazer isso, é até simples. Se a gente isolar o nó A aqui, ó, a gente vai ter a força de AB, que a gente já encontrou aqui em cima, 500 newtons, que é como é a tração, ela está puxando o nó aqui para cima. E nós já encontramos a força de AC, que nós também vimos que é a tração, então ela vai ter esse sentido. Então, a força horizontal no nó A de reação vai ter que ser igual a F de AC, que será 500 newtons, certo? Que é a única força horizontal que tem aqui, ó, contrastante. E a força vertical nada mais vai ser do que a força de AB, só que com sentido contrário. Então, vai ser 500 newtons também. A força de AB está para cima, então a nossa reação de apoio tem que ser para baixo, para segurar essa barra aqui, tá? Então, pronto, a gente já encontrou tanto as forças nas barras quanto as reações de apoio. E aí a gente pode representar isso. Como que a gente representa isso? Geralmente a gente representa da seguinte forma. Vou apagar isso aqui e vou representar. A gente representa da seguinte forma. A gente desenha a nossa treliça e coloca as forças com seus respectivos sinais. Vou desenhar aqui em cima, depois eu passo para o modelo final. A gente tem aqui o FBC, que ele tem um valor de 707 a compressão, como a gente desenhou aqui. Se é a compressão, a gente adota como sendo negativo. Então, a gente coloca ela assim aqui. O F de AC, a gente viu que é a tração. Então, ele tem sinal positivo. Essa é a convenção de sinal de forças. E o F de AB, a gente viu também que é a tração, então ela tem sinal positivo de 500 newtons. Então, a gente vem aqui para a barra com os sinais das forças. Vou colocar aqui o sinal da força, e essa força está sendo a compressão. Como ela é a compressão, a gente costuma desenhar ela dessa forma aqui, ó. Eu tenho uma barra aqui que ela está sendo comprimida, ou seja, eu estou apertando a barra. Então, nós temos esse sinal aqui para indicar que nós estamos apertando a barra. Já as outras barras, elas estão à tração, né? Então, vou até usar uma cor diferente para representá-las. Então, aqui nós temos mais 500 newtons. E como ela está à tração, eu digo que a barra está sendo alongada. Então, é comum que a gente desenhe ela assim. Certo? Essa outra barra, a gente viu que também está à tração, então eu já vou desenhar ela assim também. E vou colocar o seu valor, que também é 500 newtons. Certo? Então, esse seria o primeiro exercício. Acho que ficou um pouco mais longo do que eu gostaria. Então, esse exercício está finalizado. E eu vou gravar uma outra aula para fazer esse outro exercício aqui. Na outra aula, nós vamos resolver essa estrutura e com uma outra estratégia de resolução. Por que nós vamos adotar uma outra estratégia? Porque a gente não vai poder começar pelos nós de forças conhecidas. Ó, observa aqui que os nós de forças conhecidas são esses aqui. Só que esses nós temos uma força conhecida. Ó, vamos para cá, para esse de cima.
Nós temos uma força conhecida, que é essa de 400, só que nós temos 3 barras. Então, nós temos 3 incógnitas. Então, não teria como a gente resolver esse nó. E esse outro nó aqui, de baixo, ocorre a mesma coisa. Nós temos uma força conhecida, mas nós também temos 3 barras adjacentes a esse nó. E nós não conseguiríamos aplicar o método dos nós iniciando por esses 2 nós de carga conhecida. Então, qual a estratégia que a gente teria que usar? A gente primeiro teria que encontrar as reações de apoio dessa treliça para depois resolvê-la, certo? Falando em reação de apoio, a gente pode até voltar para o nosso outro caso, porque a gente pode também desenhar aqui a treliça já com as reações também. Então, a gente pode desenhar a treliça nessa forma aqui, representando as forças atuantes nela, nas barras, e as reações de apoio. Eu vou botar até de uma outra cor, para simbolizar que são as reações de apoio. Aqui a gente viu que tinha uma reação de 500 newtons para cima, e aqui a gente tinha uma reação de 500 newtons para baixo. Você pode até voltar um pouco o vídeo, caso queira verificar. E aqui a gente viu também que teria uma reação nesse sentido de 500 newtons para esse lado. Então, eu espero que você tenha entendido como funciona o método dos nós. Espero que eu tenha explicado de uma forma compreensível. Eu acho que fica mais fácil conforme você for fazendo mais exercícios. Eu tentei fazer de uma forma didática, não sei se eu enrolei muito ou se eu falei muito rápido. Então, você pode deixar nos comentários o que você achou dessa aula. Se você tiver chegado até aqui, eu gostaria de saber também. Muito obrigado e na próxima aula a gente vai resolver outro exercício com o método dos nós. Até a próxima!